E aí, chegado em esporte, belezeira? Ó, no vídeo de hoje a gente vai tratar mais uma vez sobre o assunto futebol. E dessa vez um tema um pouco polêmico. Não vou dizer tão polêmico, mas pelo menos assim interessante de se acompanhar o raciocínio. E o tema é exatamente o seguinte: dos 4 clubes grandes de São Paulo, qual deles tem mais história no futebol brasileiro? Então veja bem, eu não estou querendo chegar aqui e falar que o maior clube do estado é o Corinthians. Não, é o Palmeiras, ou o São Paulo, ou o Santos. Não estou querendo dizer quem é maior do que quem. Estou apenas querendo que você entenda que desses 4 clubes, qual tem mais história e representatividade no nosso futebol. Então esse é o tema que a gente vai falar hoje. Então, bora ficar on, porque agora é esporte. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer um pedido muito especial. E você aí do outro lado sabe qual é. Exatamente, se inscrever no nosso canal. Hoje temos pouco menos que 100 inscritos no nosso canal e creio que até esse vídeo ser divulgado, quem sabe não já temos chegado nos 100 inscritos. Essa é a nossa meta. Até esse vídeo temos que chegar pelo menos a 100 inscritos. Está quase lá. Então te peço, por favor, assim que você vê esse vídeo, dê essa força, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, curtir, compartilhar e deixar um comentário no final do vídeo. Então, antes de começarmos a análise sobre cada clube e o que eles representam no nosso futebol, quero colocar algumas curiosidades. Primeiro, a idade e fundação de cada clube. E agora que vimos a idade de cada clube, que isso vai ser muito importante para a análise e conclusão final que vamos ter, quero também deixar aí na tela para você acompanhar os campeonatos que a gente vai usar como peso nessa competição. Lembrando que tem vários campeonatos aí que eu não coloquei, mas procurei colocar aqueles de mais relevância. Aqueles que lá atrás foram muito importantes e aqueles que desde lá de trás até hoje são muito importantes. Certo? Então vamos lá acompanhar quais serão os campeonatos. E agora que sabemos quais as competições estão nesse critério que vamos analisar, quero deixar para você uma tabela com os pesos de cada campeonato. Ou seja, no final, vamos ver qual é o clube que ganhou mais campeonatos e qual o clube que mais pontuou. Então, dito isso, vamos lá para que você possa acompanhar. Bom, então visto tudo isso, vamos à nossa análise década a década. A gente vai começar desde a fundação dos clubes até a primeira década, que foi 1920, e assim por diante, de 1921 a 1930, de 1931 a 1940. Então vamos seguir essa lógica e peço que você acompanhe comigo.
E agora, depois de acompanharmos as conquistas de cada clube em cada década, vamos fazer aqui um resumo para que você possa conferir qual foi o melhor clube paulista em cada década. Galera, e depois de vermos a fundação de cada clube e a partir daí, década a década, que cada clube fez no nosso futebol, chegamos à seguinte marca. No total de títulos, o Palmeiras ficou em primeiro com 55 títulos conquistados. Em segundo, o Corinthians com 53 títulos conquistados. Em terceiro, o São Paulo com 49 títulos. E em último, o Santos com 38 títulos. Desses 38, 22 foram somente na década de 60. E saindo dos títulos, agora vamos ver quem mais pontuou com todas essas conquistas. O Palmeiras também ficou em primeiro, com 250 pontos. Em segundo, ficou o Corinthians, também, com 222 pontos. Em terceiro, o São Paulo, com 216 pontos, e em último o Santos com 200 pontos. Então vimos que o Palmeiras foi o clube que teve mais títulos e desses títulos a maior pontuação entre os 4 grandes de São Paulo. Lembrando que o São Paulo, o Clube São Paulo, tem 92 anos, ou seja, tem quase 20 anos a menos que cada um dos clubes dos 4 grandes do estado. E mesmo assim, o São Paulo ficou em terceiro com 216 pontos, em terceiro também em quantidade de títulos e ainda bem próximo do segundo colocado, que foi o Corinthians. Mas e aí? Se fosse para somar apenas os principais títulos de importância e de grande relevância atualmente: Mundial, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, somando apenas esses 4 títulos, Palmeiras também ficaria em primeiro. Teria 18 conquistas. O Santos viria em segundo, com 14 títulos. Em terceiro ficaria São Paulo e Corinthians, com 13 títulos. Bom, então chegamos à conclusão de qual desses 4 grandes de São Paulo tem mais história no cenário nacional? Chegamos ou não? Não, ainda não chegamos. Porque ainda tem alguns pontos que precisamos analisar que ainda vai ter muito peso nessa decisão, para aí sim chegarmos a essa conclusão. Então vamos lá analisar mais alguns pontos. E eu quero analisar as marcas históricas que cada clube conquistou ao longo de sua história. E vamos começar pelo Corinthians. O Corinthians tem a fama e o título de maior campeão estadual. Então, quando se trata de assunto estadual, Corinthians, entre aspas, é o maior clube do nosso estado. Além disso, o Corinthians possui uma tríplice coroa internacional, que foi conquistada entre 2012 e 2013, após vencer Mundial, Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Além disso, é o único clube sul-americano a vencer 2 mundiais de clube organizado pela FIFA, ou seja, tem essa marca muito importante que o Corinthians também conquistou. E além disso, também é o maior campeão do torneio Rio-São Paulo com 5 troféus, ao lado de Palmeiras e Santos. E agora então vamos para o Palmeiras. O Palmeiras, que diferente do Corinthians, que tem a fama de maior campeão estadual, o Palmeiras tem a fama de maior campeão nacional, vencendo 15 títulos. Desses 15, 10 campeonatos brasileiros. Além disso, é o maior campeão da Taça Libertadores da América, ao lado de Santos, São Paulo e Grêmio, com 3 troféus. Também é o maior campeão do torneio Rio-São Paulo, ao lado de Corinthians e Santos, com 5 conquistas. E quando o assunto são coroas, o Palmeiras possui uma quíntupla coroa, sendo o único clube do estado a conseguir a façanha de vencer 5 títulos, e esses 5 títulos foram entre 1950 e 1951.
Nesse período, o Palmeiras disputou 5 campeonatos seguidos, vencendo os 5 campeonatos e assim ganhou a quíntupla coroa. E além disso, teve 2 tríplices coroa, em 93 e 2020. E o Palmeiras também foi o primeiro campeão intercontinental de clubes da história do futebol mundial, mesmo não sendo aquele campeonato que começou a partir de 60, que foi a Copa Intercontinental Europa-Sul-América, conhecida como Copa Toyota mais tarde, e nem o Mundial de Clubes da FIFA, mas foi o primeiro campeonato de caráter mundial entre clubes disputado até então. E o Palmeiras foi o primeiro clube do mundo a vencer uma competição de tal abrangência. Além disso, no ano de 2021, o Palmeiras foi considerado pela FIFA, após a apuração da IFFHS, como o melhor time do mundo. Isso porque o Palmeiras venceu 2 competições continentais no mesmo ano. Então, naquele mesmo ano, ele conseguiu a pontuação de 2 competições continentais. E com isso, o Palmeiras terminou aí, considerado pela FIFA, como o melhor time do mundo em 2021. E além de tudo isso, o Palmeiras teve a felicidade de representar a seleção brasileira em 1965, na inauguração do estádio do Mineirão, vencendo um amistoso contra o Uruguai por 3-0, ou seja, o Palmeiras representou a seleção brasileira e ainda derrotou a temida e poderosa seleção do Uruguai em 1965. Já o São Paulo, diferente do Corinthians, que tem a fama de maior campeão estadual, e do Palmeiras, que tem a fama de maior campeão nacional, o São Paulo não só tem a fama, como é o maior campeão internacional do futebol brasileiro. E além de maior campeão internacional, o São Paulo conseguiu o feito de ser o clube paulista e do Brasil com mais títulos em uma só década. Lógico, sem contar o Santos de Pelé. Então, sem contar aquele Santos, o São Paulo foi o clube que conseguiu tal façanha, vencendo 14 títulos em apenas uma década. Não foi títulos estaduais, não. Foram títulos de grande abrangência. Além disso, quando se trata de coroas, o São Paulo conseguiu uma quádrupla coroa em 1993 e 2 tríplices coroa em 92 e 2005. Além disso, o São Paulo é o maior campeão mundial e sul-americano, no caso competições da Conmebol, de todo o futebol brasileiro. Ou seja, aqui no Brasil, ninguém tem a quantidade de campeonatos mundiais que o São Paulo tem e também não tem a quantidade de conquistas oficiais da Conmebol que o São Paulo possui. O São Paulo também é o maior campeão da Taça dos Campeões Rio de Janeiro e São Paulo, com 11 troféus. E também é o maior campeão da Libertadores da América, ao lado de Palmeiras, Santos e Grêmio, todos com 3 títulos cada um. E por último, então, vamos falar do Santos. O Santos, que foi o clube com menos títulos e menos pontuação, né, em todas essas décadas, em toda a história do futebol. Mas vamos ver algumas marcas incríveis que o Santos conquistou em toda a sua história. Então vamos lá. O Santos foi o único clube do futebol brasileiro a vencer 22 competições em apenas uma década. Ou seja, é um feito que dificilmente algum clube no cenário nacional vai conseguir bater essa marca. 22 títulos em 10 anos é muita coisa. Então, assim, acho muito difícil alguém bater. Além disso, outra marca também que dificilmente algum clube brasileiro vai bater é ser pentacampeão brasileiro consecutivo. Ou seja, o Santos é o único clube nacional a vencer 5 campeonatos brasileiros seguidos. Além disso, também é o clube paulista com mais bicampeonatos e tricampeonatos paulista. O Santos teve 4 bicampeonatos seguidos no futebol paulista e 3 tricampeonatos seguidos no futebol paulista, somando assim 7 vezes que foi ou bi ou tricampeão paulista. O Santos também é o maior campeão da Taça Libertadores da América ao lado de Palmeiras, São Paulo e Grêmio, com 3 conquistas. Já no tema coroas, o Santos conseguiu 2 quádruplas coroa, em 1962 e 1963, e 2 tríplices coroa, em 1964
e 1968. O Santos também, no final do século, conseguiu a marca, né, que a FIFA, foi uma premiação que a FIFA entregou aí ao Santos, uma honraria, né, como o quinto maior clube do século XX do mundo. Ou seja, desde do nascimento do futebol que conhecemos até o final do século, até o ano 2000, o Santos, segundo a FIFA, foi o quinto maior clube da história do futebol. Ou seja, superando todos os brasileiros e superando muitos clubes europeus. Então é uma marca, uma honraria também de grande valor aí para a história do Santos. E além disso, o Santos também conseguiu algo que jamais alguém conseguiu. E isso foi em 1969, quando na África, mais especificamente na Nigéria, passava por uma guerra civil. E o Santos fez uma excursão na África. E nessa excursão que ele fez, ele conseguiu a façanha de parar a guerra. Por quê? Porque alguém pediu? Não, porque os habitantes da Nigéria, daquela região, sabiam que o Santos de Pelé ia estar fazendo uma excursão naquela região. E com isso, a guerra parou. Todos pararam a guerra, porque queriam assistir de perto o Santos de Pelé a jogar o futebol brasileiro. Então também é algo absurdo que jamais vamos ver aí, né, na história do futebol mundial. Então, depois de tudo isso que vimos, então, qual é o clube do estado de São Paulo, entre os 4 grandes, com mais história no nosso futebol? Ó, pessoal, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou falar da seguinte forma. Cada um teve a sua participação na história do nosso futebol. Assim vemos que o Corinthians é o maior campeão estadual e também o único clube brasileiro e sul-americano a vencer 2 mundiais de clube da FIFA. Vimos também que o São Paulo, apesar de ser o caçula dos 4 grandes, é um clube com conquistas iguais e em algumas conquistas até superiores aos concorrentes do estado. Vemos que o Palmeiras não só é o maior campeão nacional, como também foi o primeiro clube a vencer uma competição intercontinental e também o único clube da história do nosso futebol a representar a seleção brasileira. E vemos que o Santos, apesar de ao longo de sua história ter ganhado menos títulos do que os demais, você parou para pensar por que o Santos ganhou menos títulos que os demais? Porque naquela década de 60 e 70, quando o Pelé jogava, o Santos abriu mão de várias competições importantes para poder disputar campeonatos amistosos, a fim de ganhar dinheiro com excursões em vários países. Se não fosse por isso, o Santos com certeza teria talvez ganhado mais títulos, feito mais pontos que os demais. E também foi o único clube na história do nosso futebol a parar uma guerra, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial. Isso é um feito que poucos conquistaram. Além de a FIFA ter considerado o Santos como o 5º maior clube do mundo no século passado, entre todos os clubes do mundo, desde a história do início de cada clube. Mas e aí? Qual é a minha opinião? Qual dos 4 clubes de São Paulo tem mais história no nosso futebol? Eu não vou ficar em cima do muro e também não serei clubista. Apesar de o Palmeiras ter vencido mais títulos importantes de todos esses que falamos, ter feito mais pontos e também ter uma história, marcas históricas impressionantes, como citamos anteriormente, e o Santos ter menos títulos, né, e menos pontuação de tudo que vimos, mas também tem marcas históricas impressionantes, eu vou deixar empatado entre os 2 clubes. Acho que Palmeiras e Santos são os 2 clubes com mais história dentro do nosso estado. Não só dentro do nosso estado, mas também a nível nacional, visto que não só são clubes que venceram e fizeram marcas impressionantes, como vimos, mas também são clubes que desde o início de sua história disputam títulos importantes. O Palmeiras foi o primeiro campeão intercontinental do nosso futebol e do mundo. O Santos foi o primeiro campeão continental do Brasil. E vimos também que, além disso, foram os primeiros clubes que conseguiram vencer campeonatos nacionais. Visto por esse lado, de tudo o que vimos até aqui, deixo aí Palmeiras e Santos como os 2 clubes com mais história no estado de São Paulo. E não só isso, digo mais também.
Não só Santos e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Para mim, são 4 dos grandes e maiores clubes do nosso futebol. Enquadro junto com esses 4, Grêmio e também Cruzeiro. Para mim, esses 6 clubes são os 6 maiores clubes do nosso futebol. E você, concorda comigo? Sei que aí o torcedor colorado do Inter, o torcedor atleticano, o torcedor do Flamengo e dos clubes do Rio de Janeiro devem estar assim, né, bem revoltados com a minha conclusão. Mas esse é meu ponto de vista. Não sou o doutor da razão, não sou certo e nem errado, mas é apenas a minha opinião. Se você pensa diferente disso, deixe seu comentário no final desse vídeo. Mas e aí? Gostou do conteúdo de hoje? Em breve vamos trazer mais conteúdos com esse perfil meio estatístico, que é um tema que eu gosto demais. Espero que você goste também e que tenha gostado desse vídeo. Bom, então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, não esqueça. Em breve voltaremos com mais vídeos, assim como trazemos toda semana um tema específico para estudarmos. Semana que vem estou pensando num tema um pouquinho diferente, que ainda não falei. Vamos ver aí se vai dar certo. E também nessa semana vai estrear um novo quadro, o Desafio do Agora Esporte. E você vai gostar, hein? Então era isso, pessoal. Um abraço, fique com Deus e valeu!